Boa noite. Todo mundo para o lado de cá, umas 3 almas para o lado de cá. Entendi. Certo. Tudo bem com vocês? Eu tenho que quebrar o gelo, gente. Eu também fico nervosa, presta atenção. Tudo certinho com vocês? Pronto, hoje a gente vai bater um papo, que eu não dou aula, quem dá aula é os outros, eu só faço bater um papo com vocês, porque eu quero trocar ideia com vocês, porque vocês também são ricos de ideias. E aí a gente vai bater um papo sobre um tema muito interessante, que é a obsessão. E se eu não souber alguma coisa que vocês perguntarem, me perdoe, mas eu levo para responder depois, de um jeitinho, a gente tenta, ninguém vai sair sem resposta, a gente vai tentar fazer tudo certinho. Combinado? Se precisar perguntar, levanta a mãozinha para o coleguinha ali que está do outro lado, vir ajudar a dar o suporte, tá certo? Do microfone para todo mundo ouvir. Como eu sei que o tema é bastante curioso e que a gente acha que vai passar aqui uma semana toda conversando sobre o assunto, mas a gente tem que delimitar um pouquinho, então a gente tem uns objetivos para tentar alcançar nesse bate-papo de hoje. O objetivo geral desse bate-papo é apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Daí a gente vai começar a entender e a tentar estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão, definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão e explicar de forma bastante clara, eu vou tentar, as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Certo? Então, vamos juntos nessa jornada. Mas, antes de entrar propriamente dito no que é obsessão, eu queria falar sobre influência espiritual. Vocês já ouviram falar sobre influência espiritual, não já? A gente também influencia pessoas, né? Então, influência. E aí a gente vai detalhar um pouquinho, e eu trouxe esses textinhos para a gente conversar. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Está lá escrito no livro dos Espíritos. E aí eu grifei ali a palavra de ordinário para a gente aprofundar mais um pouquinho, que significa, na maioria das vezes, habitualmente, geralmente. Então, esse texto ficaria assim: muito mais do que imaginais, influencia a tal ponto que, na maioria das vezes, habitualmente, geralmente, são eles que vos dirigem. Vocês não acharem que é o tempo todo, 24 horas por dia, mas eles estão ali, se achar uma brecha, a gente acaba tendo essa influência. O que mais? As comunicações dos espíritos são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, as comunicações ela ocorrem de 2 formas: ocultas ou ostensivas. As ostensivas são aquelas que todo mundo percebe logo de cara. As ocultas são aquelas subliminares, são aquelas discretas, sutis, que quase ninguém percebe que ocorrem. E aí, como é que discerne isso, dessas influências, o nosso discernimento do que é bom e o que é ruim? Então, cabe a gente também, a nossa parcela de entendimento sobre o que isso é para nós representado como bom, como que é representado como ruim. Vamos lá. Então, a gente entende que a influência espiritual se estabelece por afinidade e sintonia de forma sutil. Todo mundo assistiu a aula de médiuns? Vocês já sabem o que é sintonia e vibração e afinidade disso. É do mesmo jeito, dependendo de como é que isso ocorre, ela pode ser de uma influência positiva ou de uma influência negativa. A positiva, não há quem não tenha espíritos protetores ou simpáticos
e familiares que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. São pessoas que têm algum laço familiar ligado a gente, são parentes, são amigos, que estão ali para nos ajudar, nos dar dicas de como, pode ser assim, dicas de como melhorar o nosso caminhar, mas eles não vão caminhar por a gente, eles nos auxiliam, são parceiros de jornada. E aqueles que estão ali para fazer uma influência negativa, que são espíritos mal intencionados e ignorantes do bem. Pode induzir a uma influência pontual, circunstancial ou intencionada com a característica persistente levando à obsessão. Então, tenha também aquelas outras pessoas que têm mais intenções, que elas podem ser algo que aconteça pontualmente, pode ser algo circunstancial, ou realmente que venha a ser intencionado. Eu tenho a intenção de. Mas isso, como está ali bem grande escrito, grande não, está bem ali embaixo, característica persistente, é algo que acontece persistentemente. Então, como a gente está estudando a obsessão, a gente vai se debruçar com as influências espirituais negativas e entender como é que isso funciona. Eu trouxe de uma maneira de tentar não ser didática para que vocês consigam entender a linha de raciocínio que eu fiz, para poder a gente começar a entender o assunto. A influência negativa ela se classifica por sua ação de uma forma passiva ou ativa. De forma passiva, são espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual e age sem intenção de prejudicá-lo. É aquela pessoa que quer porque quer ajudar, mas ela não entende que ela acaba mais prejudicando do que ajudando. Mas ela não tem a intenção de fazer mal. Ela quer ajudar. Vou dar um exemplo. Vou dar mais o exemplo de encarnado para desencarnado. É o mais comum. Então, vamos lá. Uma mãe que desencarnou e deixou seu filho pequeno. Ela acha que só ela sabe cuidar daquela criança da melhor forma possível e que ninguém mais vai conseguir fazer isso melhor que ela. Aí ela, quando se ver no plano espiritual, o que ela vai fazer? Ela vai voltar para casa, para o seio familiar, para começar a influenciar, dizendo que só ela que consegue, que a irmã do marido, né, o marido não sabe cuidar, a sogra, ninguém sabe cuidar melhor do que ela. Ela quer ajudar de alguma forma. Ela não quer causar mal a ninguém. Ela quer ajudar a resolver. Só que a presença dela acaba prejudicando toda a situação, porque a energia dela não é tão boa assim. Ela ainda não entende o que é. Ela não é uma mentora, ela não é um amigo espiritual, ela não passou ela não se preparou para aquilo. Então, ela acaba influenciando energeticamente aquela família e acaba influenciando e prejudicando todo mundo de alguma forma. Entenderam? A ativa, ela ocorre quando o espírito que influencia tem a consciência do que executa e assim o faz em função de objetivos específicos. Este tem a intenção de fazer. Eu sei que eu posso fazer e vou fazer. E aí a gente vai trabalhar mais a influência espiritual negativa ativa, ou seja, que a gente pode chamar de obsessão. E eu trouxe esse conceito para a gente conversar um pouquinho. A obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, vocês podem perceber que a obsessão ela tem graus. Que ela vai de uma coisa simples a algo mais completo, que chega à mudança no corpo e na mente. E é isso que a gente vai caminhar e estudar hoje, bater um papo sobre isso. Tudo certo? Dúvidas? Pronto. Vamos lá. E aí, eu tenho dúvidas.
E eu gostaria do apoio de vocês. O que vocês acham que são os obsessores? Levanta a mão, ajuda as coleguinhas. Vamos lá. Eu aproveito, bebo água, boto minha água para cá. Ela vai esfriando. Boa noite. Boa noite. Obsessores são tanto os espíritos encarnados ou os desencarnados. Encarnados ou desencarnados. Que pode atuar... Está falando que eu vou tentar abrir. Ou pode ser um obsessor de um encarnado para um desencarnado, ou vice-versa, ou então um encarnado para encarnado, ou um desencarnado para desencarnado. O que mais? Muito bem, gostei. Tem várias formas de conexão. A gente vai falar também sobre isso. Diga, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Complementando a boa colocação da colega, normalmente o obsessor é alguém que já teve um contato com aquela pessoa de amizade, ou de inimizade, ou de parentesco, e durante um determinado período se desentenderam, criaram uma divergência, e essa divergência pode ter passado para o plano espiritual, como permanecido, né, no plano material, ou vice-versa, como ela falou. Mas normalmente vem de um elo de ligação, de amizade, de parentesco, de qualquer coisa, e que alguém, né, cometeu um grave erro contra o outro. E a oportunidade melhor que tem é quando se faz o perdão para retomar aquela amizade, aquele vínculo. Muito, isso aí é a aula de desobsessão. A minha é antes. Calma. Calma. Estamos nas crianças. Você está dando spoiler, na verdade. Mas tão certo também. É um dos tipos. É o mais comum. Mas também existe aqueles que não têm afinidade nenhuma. Simplesmente, eu achei você maravilhosamente linda. Você tem uma mediunidade maravilhosa e eu quero abusar de você. É quase isso aí. Mas vamos lá. Diga. Boa noite. Boa noite. Acho que um tipo, né, também de obsessores são espíritos viciados, né? Que podem estar se aproximando de pessoas através de vícios, né? Sim. Está certa também. Isso é um tipo, mas eu quero saber o que são os obsessores. O que são esses espíritos obsessores? Não é a classificação, não é o tipo. O que são os obsessores? Olha, Domingos, salva a pátria. A outra apoiadora ali dele. Fã. Boa noite, Domingos. Boa noite. Eu entendo como obsessor é aquele que quer exercer sobre outro um domínio. Tá? Ele quer, na verdade, tomar uma posse. Tá? Exercer todo o domínio em cima de aquele que ele, por assim, focalizou. Aquele que enxergou, aquele que é cobrança ou não, mas ele quer dominar de qualquer forma. Isso é o significado de obsessão. Eu quero saber o que são os obsessores. Alguém se arrisca? Eu estou obsediando você? Menina, me conte, fale-me mais sobre isso que eu gostei. Alguém ali levantou a mão, mas eu quero saber mais sobre isso. Conte. Não, a resposta eu tenho, eu vou mostrar para vocês. Todos vocês estão certos, mas eu queria só chamar a atenção por um detalhezinho, que eu vou falar daqui a pouco. Diga! Os obsessores são espíritos encarnados ou desencarnados que influenciam outros seres, outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Muito bem, você começou e ela terminou. É exatamente por aí. E aí eu posso dizer que obsessores são pessoas como eu e como vocês. Nunca é os outros, nós também podemos um dia ser obsessores. Ou seja, se são espíritos, e todos os espíritos são pessoas.
Isso é lá na aula de espíritos, lá atrás, vamos puxar todos os conceitos pretéritos. Espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. Então, todos nós podemos ser ou não obsessores. É isso que eu queria frisar para vocês. Isso é de suma importância lá na frente, quando a gente vai começar a tratar. Vai ser importante vocês entenderem isso lá para a desobsessão. Mas eu vou chegar lá, calma. Muitos são os motivos que levam um espírito ou uma pessoa a obsediar o outro. Estes seres são espíritos menos esclarecidos. São gente como a gente, que sofre, que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesma. E, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Obsessores são pessoas que estão em conflito com elas mesmas e também com o outro, com Deus, com o mundo. E pode existir uma infinidade de conflitos que ela pode caracterizar e culminar em ela se tornar uma obsessora de alguém. Então, não é só por eu ter um laço familiar, não é só porque eu gostei de... É porque eu tenho uma história, eu tenho um conflito interno que me leva a obsediar alguém. Eu tenho um porquê eu estou fazendo isso. Espera aí, me ajude. Por exemplo, pessoas que sentem muita inveja da outra, né? Não quer ter alguma coisa igual, quer ter o emprego da pessoa, quer ter a roupa que a pessoa usa, o carro que a pessoa, né? Essa pessoa também, isso também é uma obsessão, né? A inveja. Vou te explicar. Isso é uma brecha psíquica. É uma predisposição a. Então, se eu vibro muito nessa energia de eu sou invejosa o tempo todo, eu não mudo isso e não percebo, eu sou uma forte candidata a ser obsediada. Aconteceu muito comigo, né? Mas eu soube lidar. Eu não deixei que isso prejudicasse. Exatamente. Você soube lidar. Mas quantas outras pessoas não sabem lidar e não percebem o que está acontecendo? Não é que ela vai se tornar candidata a ser uma obsessora no futuro, mas ela pode ser obsediada se ela não perceber no meio do caminho. E começar a se controlar. Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe até, ops, está acontecendo alguma coisa errada, não é nesse caminho, poxa, por que eu fiz isso? Porque a gente é tão bom quanto a gente é mau. A gente é invejoso, a gente é mentiroso, a gente tem os dois lados. Mas como lidar com isso não é colocar embaixo do tapete e dizer que não existe. É olhar para isso e transformar isso. Lidar com o nosso lado escuro, né? O nosso lado Darth Vader, né? O nosso lado escuro da força, digamos assim. A gente começar a encarar isso realmente, eu sou vaidosa mesmo. Mas até onde essa vaidade passa a ser soberba? Aí a gente começa a fazer a linha tênue para a gente começar a ter influências positivas. Porque quanto mais a gente vibra nos vícios, nas paixões, em outras coisas mais, a gente acaba abrindo brechas para as influências negativas. E aí pode culminar numa obsessão no futuro. A obsessão não acontece, gente, da noite para o dia. Ela pode levar anos para se caracterizar uma obsessão. Começa com uma influência e vai caminhando até se tornar uma obsessão. É um ato persistente, a longo prazo. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Ele falou ali de inimigos e também falou assim, é uma pessoa que tem uma história com o outro. Mas vamos supor, com uma outra pessoa, Sim. já tem uma história de amizade ou de inimizade. Sim. Mas vamos supor que eu sou inimiga dele. Né? Adelmo, você acabou. Aí o que acontece? E você é uma pessoa que tem uma mediunidade forte
e que Amém. pode fazer, executar. Eu posso pedir a você, e você trabalha com isso, eu pago a você, para você dar um fim nele. Misericórdia. Sim, quem é o obsessor aí? É quem executa a ação, é quem pede, porque de qualquer forma, até você para executar, você vai pedir a seres espirituais. É um monte de obsessor aí, não é não? Olha quanta coisa. E não é só eu, pode ser você também. Sim, mas eu... Você que pediu. Eu que pedi, você que tem o poder para fazer, e a outra pessoa espiritual que você vai Perdi os dedos. agradar, não é? Porque tem gente que agrada as entidades para poder fazer o que quer. Aí eu fiquei pensando, são vários, não é isso? São vários. Então, às vezes, não tem nada a ver com a história, mas se submete a tal por algum interesse. Sim, a gente vai ver lá na frente alguns exemplos que eu vou trazer de tipos de obsessores, pessoas que acabam se tornando por determinados tipos. Elas ficam aprisionadas como é que eu posso dizer, às suas paixões e seus pensamentos. E elas acabam se tornando outras coisas. Elas fazem coisas por barganha, mas porque ela quer se livrar daquilo. Mas eu vou explicar mais tarde, antes de dar spoiler, para não perder a linha de pensamento. Com Fale, licença, viu? diga, Lá conclua. ele, há não sei quantos anos, bem longe. Ele ficou preocupado, A gente corta logo para... Aqui não cabe nada disso. Respira. Diga, minha lindeza. Oi, boa noite, meu nome é Vanessa. Oi, Van. Então, eu assisti o filme segunda-feira, Ninguém é de Ninguém, que é um filme espírita, não sei se você chegou a assistir. Ainda não, mas já soube de vários spoilers. Eu fiquei muito assustada no filme. Eu já venho no centro espírita há muito tempo já, porque minha avó era, então, desde pequena. Mas já participei, inclusive, de uma sessão mediúnica. Mas o filme me deixou extremamente assustada com aquilo que aconteceu. Eu não sei se eles fizeram aquelas cenas para gerar um drama mesmo, né? Ou se acontece aquilo mesmo. Então, o marido, ele morre, não sei se eu posso contar. Pode, Então, pare de armar, porque é a parte educativa. Você vai assistir, você vai tomar seu susto. Vale muito a pena assistir, mas eu fiquei assustada. Então, assim, o marido, ele morre, né? Ele já era na outra encarnação marido dela, e ele volta nessa, e ele é muito apegado a ela, né? Apaixonado por ela, não quer que ela trabalhe, não quer que ela faça nada. E ele acaba sendo morto, e nessa, ele volta, eu acredito que seja como um obsessor, porque ele fica em cima dela o tempo todo, e sugando a energia. Então, ele bota a mão no peito, assim, dela, quando ela tá dormindo, tipo, sugando a energia, ela começa a tremer, e ela começa a ficar com uma cara, assim, de muito cansada, muito doente, sabe? Sem energia. Mas eu fiquei muito assustada, porque eu achei aquilo ali tudo muito dramático, sabe? Eu queria saber se é assim mesmo, ou se é uma coisa mais leve, porque eu já tive no passado um obsessor que minha avó ela conseguiu visualizar isso no centro espírita, e ele não queria deixar eu casar por nada, porque ele foi meu marido na outra encarnação, ele não queria que eu casasse. Meu Deus, Então, você já foi assistir o filme já constelada. Já fui nessa. E assim, eu fiquei... Foi engraçado, porque eu casei, eu estava noiva, e eu demorei 3 anos para casar. Depois de 3 anos que eu casei, porque ficou nessa confusão. Minha psicóloga, que era espírita, ela chegava para mim assim, ó, você tem que orar todos os dias e você não pode deixar fluir, porque sua avó, ela está fazendo com que você se desespere e vá atrás do obsessor. Você tem que começar a ser firme, a orar, assim, era para a conversa de cada espírita de um lado. Mas, voltando ao filme, eu fiquei assustada em relação a isso. Pronto. Maria, eu vou pedir licença a você, assim, eu assisti ao filme. Ela assistiu o filme e contou metade. Fora da curva. Delete. Perca seu tempo pensando nele, não. Delete, fora da curva. Então, Respire. assim, uma das coisas que eu agradeci quando eu assisti ao filme foi eu estar na ULI. Porque dá um discernimento muito claro que você não é refém de obsessor. Se você vibra numa sintonia de obsessão, há um conteúdo seu naquela conexão que se você se desfizer desse conteúdo, você corta o vínculo. Então, assim, Marie vai trabalhar, vai ter desobsessão, mas assim, a ULI nos dá um tom muito importante e muito mais moderno no sentido da atualização, para a gente não ser roubado
nesse inconsciente coletivo do pavor, do refém, da nossa falta de força diante do mistério. É extremamente falso. Lembrando que cinema ganha porque bilheteria, não esqueça da licença poética. Ele pode pegar um assunto e ampliar esse assunto ao máximo. Então, os filmes de terror, ele mexe com o inconsciente que a gente não conhece. Então, se a gente não conhece, a gente sabe que existem espíritos, que eles chamam de fantasmas, e que eles vão trabalhar tudo isso com os medos que a gente tem, porque a gente não tem domínio sobre o assunto. Então, é fácil assustar as pessoas. Tem gente que gosta de filmes de terror. Então, ele vai explorar esse assunto loucamente. Pega ali, amplia, dá uma visão distorcida, pega meias verdades e transforma num monstro para ter bilheteria. Não está errado, porque ele pegou um contexto que existe, mas ele ampliou para poder fazer a licença poética. Sim. Fale para os coleguinhas lá no fundo, que ninguém ouviu o que você falou, porque o menino ali anota, adora livro. Mas eu quero que você diga o livro que você falou. Sim, o filme é de Zíbia Gasparetto, e ela é espírita, né? Sim. Ela já tem vários livros escritos por ela. Sim, mas você tem que lembrar que tem um roteirista, o dramaturgo, que pode pegar uma história e ampliá-la. Eu assisti o filme e os personagens dos filmes não tinham conhecimento, né? Não sabia o que estava acontecendo ali. Então, acho que isso aí ele não podia agir de outra forma. Ele deixou acontecer até ele ir com uma sessão de mediúnica, até esse espírito também aceitar, né? Entrar nesse centro. É um caminho, porque cada caso é um caso. Então, assim, a história não é mentira, digamos assim, há fatos verdadeiros, mas aí a gente teria que fazer um momento de cinema para todo mundo assistir e conversar retalho por retalho. Aí vão me arrancar o pescoço, porque a gente tem outras coisas também para ver, né? A gente vai tentar marcar um outro dia aí de cinema para a gente conversar sobre, porque é muito detalhezinho. Mas como vocês estão começando, então o assunto gera curiosidade, então a gente vai se debruçar sobre o assunto para falar parte por parte, aí a gente vai levar a noite toda e eu tenho certeza que vocês vão querer sair daqui segunda-feira de manhã, certo, para trabalhar. Não é não? Diga. Adenauer, ele faz alguns comentários, algumas análises de filme pelo Instagram, Sim. com a turma de psicologia do espírito. Que ele agora está começando. Se inscreve, sigam ele, né? Que ele sempre anuncia. Eu já assisti umas 2 vezes, é muito bom. Ele deve fazer desse também. Vamos até dar a dica para ele falar sobre isso aí. Olha, não se preocupe não que vai chegar até ele. Mas vamos lá, vamos frisar aqui que não existe maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil. São pessoas que, naquele momento, estão em atitudes inadequadas e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações, não sendo permanentemente obsessores. Por que eu quero trazer isso para vocês? Que a mesma pessoa que pode fazer o mal, ela também tem um bem dentro dela. E é esse bem que a gente tem que conectar, que é que vocês vão ver, que é o que a gente faz o trabalho na desobsessão. A gente tenta chamar ela para que ela entenda que ela também é uma pessoa tão boa quanto, porque ninguém é mau o tempo todo. Né? Deus não ia criar um espírito só para ser mau. Por algum momento na vida dele, um conflito dele, interno dele, eclodiu aquilo ali e ele acabou se tornando mal. Por ignorância. Então, são ignorantes do bem. Não entendem ainda. Falta de esclarecimento, falta de estudo. Muitas vezes, eu vou pegar até a deixa que vocês deram, que você falou do filme. Eles não sabem lidar, eles não conhecem, a gente não conhece o assunto.
Então, a gente é ignorante também. Não pode ser no bem. Poxa, como é que aquela pessoa que matou o outro, você não mataria o outro? Porque você entende o que é o valor da vida. Mas o outro ainda não aprendeu. Aquela pessoa ainda não aprendeu o valor da vida. Para ela conseguir chegar e matar alguém, ou um assassino em série que faz as atrocidades, ou uma pessoa que machuca, esquarteja, sei lá. Elas ainda não entenderam ainda o significado do que é o valor da vida, do amor. Pode ter faltado nela algum esclarecimento com relação a isso. Talvez ela vai entender nessa encarnação, sim ou não. Por isso que tem que ter paciência. Às vezes a gente não tem, porque a gente quer tudo para ontem. Mas nós somos espíritos imortais. A linha de tempo e espaço é infinita. A gente tem a limitação do tempo porque nós estamos encarnados. Mas o desencarnado, ele não tem essa noção. Para ele, o tempo flui. Às vezes, ele nem percebe que se passou anos, séculos, e ele está preso àquelas ideias. E chamar a atenção dele para isso, para ele entender que não é assim, que foi ele que entendeu daquela forma, ele que está cristalizado naquilo, ele que está com os problemas, ele que tem que se desvencilhar, é ele que tem que abrir a mão e sair. Isso cabe também aos encarnados, que também têm que entender o que significa. Porque ele não é mau o tempo todo. Eu quero ele longe daqui, vou afastar ele, sumir. Coitada, a Delma sofreu ali. Você vai sumir de minha vida. Será que é sumir ou cuidar dele? Para entender quem ele é. Porque, às vezes, afastar aumenta mais o ódio. Não é? Mas vamos lá. Isso aí eu vou deixar mais papos para a desobsessão, porque meu trabalho é obsediar vocês. O obsessor, ele é preso às suas paixões, a seus pensamentos, a seus sentimentos. Então, os obsessores, eles ficam presos a seus complexos psíquicos e acabam sendo influenciados pelo que tem em seus pensamentos. Então, o obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda que prisioneiros de suas paixões. Joana de Ângeles, ela também nos diz assim, ela afirma que é uma prisão interior, uma cela pessoal que acomoda seus vícios e cristaliza seus erros. Só para reforçar o que eu falei antes, a gente fica preso em ideias fixas. Se você acha que Denise é uma pessoa gente ruim, que eu não gosto dela porque ela fez isso, eu vou mudar depois que eu desencarnar? Eu vou continuar do mesmo jeito. Então, se eu amo Karina, eu amo você loucamente, eu tenho uma paixão possessiva, louca por você. Se eu não conseguir, mas eu disse que você era minha, ninguém tasca. Se eu morrer e desencarnar, eu vou ser diferente? Eu vou continuar atrás dela. Então, quando a gente começa a entender que a gente pode resolver nossos conflitos, a gente não precisa ser o obsessor de amanhã. Então, a gente também começa a entender que o obsessor que está do outro lado é uma pessoa que está com um conflito de alguma natureza, de alguma forma. E aí eu trouxe alguns exemplos de obsessores para a gente ter uma noção. Existem vários, mas eu trouxe alguns para a gente ter uma noção de como é que eles pensam, se sentem no meio do caminho. Tem os obsessores que são moradores. É aquela pessoa que tem um apego a um certo lugar, que, na maioria das vezes, é um espírito solitário. Raramente tenta fazer mal às pessoas, pois, muitas vezes, a sua intenção é de expulsá-los, mas ele acha que ele é o único com direito de morar ali. Então, são o que mais o cinema adora explorar. São os filmes que têm fantasma nas casas. Os filmes adoram explorar esse tipo de obsessor. Mas pode ser em casa, pode ser numa clínica, pode ser num apartamento, pode ser numa rua, pode ser numa esquina, pode ser em qualquer lugar que ele acha que ele é o dono daquilo ali e que não vai mudar. Ele desencarnou há 50 anos atrás, ele quer voltar para aquela casa que não existe mais, mas ele acha que aquela casa ali, a pessoa que está ali, tirou a casa dele. Espera aí.
Apego. Essa pessoa, então, ele tinha apego. Uhum. Quando você tem apego ao local, você acha que aquilo é seu. O carro é seu, ninguém mais tasca. A cadeira, qualquer coisa é seu. Se você desencarnar e alguém não cuidar daquilo ali, é seu. A gente já teve um caso na mediúnica experimental, que vocês vão participar, espero, que contou de um rapaz que ele tinha uma fazenda. Ele desencarnou, os filhos venderam tudo. Ele ficou com ódio de todo mundo, porque ele suou para ter aquela fazenda. Ele suou para ter tudo aquilo ali. E os filhos largaram tudo. Ele não admite. E o que ele faz? Fica atrás de cada um. Infernizando. Não, você não deveria ter vendido. Você agora vai ficar ruim, você vai gastar esse dinheiro não sei aonde. E fica influenciando cada um deles. Apego a um lugar. Vamos lá, tem mais. Os atraídos. São espíritos que sintonizam por diversos motivos, geralmente são de baixas vibrações, os que se conectam com a energia do ciúme, do medo, da raiva, da compulsão por vícios, compulsão por sexo, ganância, agressividade, etc. Este espírito tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Normalmente não quer causar mal ao seu obsediado. Pelo contrário, muitas vezes ele acaba o protegendo, pois é fonte de seu prazer. É uma relação parasitária. Eu quero que você continue no vício, porque o que eu gosto é do seu vício. Eu não quero que você morra. Eu não quero que você seja assassinado por alguém. Eu quero que você continue do mesmo jeito, porque a gente encontrou uma sintonia de sugar energias. Ou seja, no álcool, seja no tabaco, seja no sexo, seja na agressividade. Eu quero que você continue sendo assim, porque essa energia me mantém sólido. A energia do plano material, ela é muito, como eu posso dizer, como se fosse o alimento que a gente come. O pão, a água, a energia do duplo etéreo. Então, ele se sente bem, então, eu me sinto fortalecido. Então, por que eu vou querer que você pare de fazer isso? Eu quero que você retroalimente isso. E a gente acaba entrando numa simbiose tão grande que você nem percebe que você está sendo obsediado. Os pensamentos vão e vão. Levanta a mão para todo mundo ouvir sua voz, criança. Glória a Deus. Por isso que os vícios, né, são tão difíceis de curar. Né? Qualquer vício. Porque o vício é uma dependência psíquica. Já começa com a pessoa. Já começa com a pessoa. Você tem que querer muito. Né? Vícios não são fáceis de lidar. Mas não é porque toda pessoa é viciada, ela é obsediada. Ela pode sofrer influências e pode, até chegar ao nível de uma obsessão, pode levar um tempo. Nada é assim para já. Você abriu uma brecha. Estou dizendo, estou facinha, vem em mim. É quase isso. Quando você entra num vício, numa degradação, constantemente, você acaba abrindo brechas para você atrair obsessores que gostem daquela energia. E aí os hábitos começam a mudar. A pessoa era de um jeito, depois ela começa a mudar. E aí, quando começam as mudanças muito radicais, aí você já começa a achar que tem alguma coisa errada. Pode ser mais do que só uma influência, já começou a ser uma obsessão. É a longo prazo. Vamos lá. Tem também os obsessores por amor, que não é bem amor. Ele é visto como apego, na verdade. A separação causada pelo desencarne de uma das partes muitas vezes causa revolta e transtornos.
o espírito, por extremo apego, resolve permanecer junto aos seus, apesar de, obviamente, não desejar mal aos seus afetos, mas suas vibrações afetam de forma desastrosa os que estão em sua volta. O exemplo que eu dei da mãe que queria o filho, mas poderia ser um casal. Você é minha e ninguém tasca, né, Karina? Tá aqui você. Ele pode ficar naquela vibração ali e continuar. Mas não é amor, é apego. Vamos lá, os escravos. Quem me falou de minha amiga ali? Infelizmente, é comum um espírito ficar traumatizado e confuso com seus desencarnes e ficar a vagar, estando à mercê de seres com energia mais dominadora, tanto de encarnado quanto desencarnados. Muitos desses obsessores escravos se submetem a situações de troca e se aproximam dos encarnados, os obsediando, pois nela vem a oportunidade de se livrar dos transtornos. Para você. Os escravos são pessoas que se veem nesta situação. Lembra da escravidão que ocorreu no Brasil há muitos anos atrás, que ocorreu no mundo todo? O que é escravizar uma pessoa? É você colocar ela sobre seu jugo, pela sua ignorância, por algum motivo de forçação, alguma coisa, e ela se torna, para sair daquela escravidão, ela tem que fazer algo para isso. Eles fazem as mesmas coisas. Não é diferente do plano espiritual que a gente faz aqui. Então, no plano espiritual, eles fazem as mesmas coisas. Então, eu quero que a Eliana está lá perdida, ela desencarnou, ela não entende, eu estou perdida, eu não sei, ela nunca estudou sobre isso, está sem entender, ela não vai ver o amigo espiritual dela que está ali do lado, que ela acha que é alguém que vai querer fazer alguma coisa com ela, mas ela encontra uma pessoa que diz, amiga, venha comigo, a gente tem uma ideia, a gente vai te ajudar você a sair dessa situação. Ele não vai forçar, ele vai falar palavras bonitas e doces. E você vai, então tá, eu vou com você. De repente, você está numa situação que, para você, daqui a pouco você está devendo a ele alguma coisa, porque ele deu hospedagem, casa, comida, roupa lavada, ele deu tudo que tinha de direito. E você está dependendo daquela pessoa para tudo. Aí, o que é que eu tenho que fazer para me livrar disso? Para eu voltar para minha casa? Para fazer o quê? Então, fulano ali diz que quer dar um fim em fulano de tal. Então, pronto. Você faz aquele serviço ali. E a recompensa é você se livrar disso. Então tá, eu vou. Entendem? Isso pode ser tanto no plano espiritual quanto do encarnado para o desencarnado. São barganhas que são feitas. Então, necessariamente, não tem laços afetivos que causem a obsessão, mas porque você quer se livrar de uma situação em que você quer se ver bem. Se eu fizer esse serviço, eu vou para casa, eu vou encontrar meu familiar, ele vai voltar para mim, eu vou conseguir. E você, de repente, está ali presa num círculo que não acaba. A escravidão que ocorre aqui também ocorre lá. Entenderam? Está todo mundo com a carinha assim, mas acho que está dando para entender. Todos obsediados pela aula, misericórdia. Vocês vão ser servidores mesmo. Mentira. Os servidores do mal. Estes espíritos, eles acreditam fielmente que têm uma missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Normalmente, eles são espertos, sutis, inteligentes, e seus objetivos são destruir os frutos do bem e, assim, implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Eles sempre atuam em nossas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. São aquelas pessoas que têm ideias radicais, são os radicalistas, que têm ideias fixas, que ele acredita que ele está certo e mais ninguém. Eu levanto a minha bandeira porque eu acredito nisso e eu acho que aquele centro espírita fingindo que é uma pessoa boa, ninguém ali é bom, não. São maiores fingidores. Eu vou provar que eles não são. Aí eu começo a levantar a minha bandeira e chega mais um que acredita.
Chega mais outro que acredita no que eu estou falando e, de repente, eu tenho uma legião de pessoas, um grupo de pessoas que querem fazer com que aquilo ali não dê certo porque acreditam no ideal que uma pessoa lá disse que era. Isso acontece na vida encarnada e também acontece no mundo espiritual. Tem um livro que aconteceu na Casa Espírita, que fala muito sobre isso, fala quase todos os tipos de obsessão, e ele traz os exemplos da vida espiritual, como é que eles pensam, como é que eles agem, e é mais ou menos desse jeito. E lá tem um líder que é assim: eu não acredito que aquilo ali funciona, então eu vou derrubar. Vou mostrar que está todo mundo é hipócrita, todo mundo finge que é santo. Quer ver? Vou mostrar. Aí junta um, outro, com vários, levanta a bandeira e tenta derrubar. São os servidores do mal. Vamos lá. Vingadores. Não é raro o desafeto de outras vidas nos encontrarem. Este obsessor tem dolorosas lembranças como se tivesse acabado de acontecer. Ele ainda sente na própria pele aquelas profundas dores. Ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsediado. Por ter essas memórias negativas, ele é movido pelo ódio e está disposto a conseguir se vingar. Que foi o que você falou, deu um exemplo. Tem no filme de Divaldo, tinha um obsessor que tinha um desejo de vingança. Então, muitas vezes, acontece, sim, desafetos que a pessoa quer se vingar do outro de qualquer forma. Criou um ódio daquela pessoa, e se ela faz isso encarnado ou desencarnado, vai ser diferente? Não, ela vai seguir aquele mesmo caminhar. Entender? Esse é fácil de entender, né? Espera aí. Pode compartilhar no grupo. Não tem problema não. Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa sintonia e essa vibração. Como é que ocorre essa conexão? A obsessão, ela não ocorre por culpa exclusiva dos espíritos inferiores ou malfazejos. Não são portadores do poder de adentrar a vida do encarnado sem serem convidados. Viu? Você. Eu esqueci seu nome, mas é para você não se assustar com o filme, por favor. O indivíduo é quem emana energia o tempo todo e, assim, atrai energias coerentes com suas vibrações. Então, pode ocorrer as conexões por ação persistente, telepatia, hipnose, envolvimento fluídico, ideia fixa, magnetização, e deve ter outros tipos por aí. Eu só trouxe algumas. Ninguém entra na sua casa sem ser convidado. Você teve uma brecha dada para ele entrar. Isso é influência espiritual. Lá atrás, quando a gente entende o que é influência, a gente começa a entender como é que acontecem as coisas. Ninguém é obsediado do dia para a noite. Leva-se um tempo. Hoje eu deixo a porta aberta, amanhã eu deixo a janela, outro dia eu deixo o portão. De repente, eu escancarei a casa toda e a pessoa já está dentro de casa. Então, a gente acaba sintonizando e vibrando nessa energia durante muito tempo e acaba se tornando um imã. E o que as pessoas que são inteligentes, que fazem, aqueles... como é o nome? Eu vinha pensando nesse livro que eu disse que ia falar para vocês, acabei esquecendo dele. Como fazer amigos influenciar pessoas. Uma pessoa que aprende a fazer isso, que tem um entendimento disso, você acha que elas vão ser diferentes quando elas desencarnarem? Não. Ela vai usar toda a sua inteligência, toda a sua sutilidade, todo o seu entendimento para fazer. Qual é a diferença que vai ser de um para o outro? É o que eu tenho comigo mesmo de reconhecer o que é bom e o que é ruim comigo. Então, ninguém abre a porta. Se você entende o que está acontecendo, você não vai deixar acontecer. Ninguém te manipula do nada. Ninguém lhe convence do nada. Você que permitiu isso acontecer. Ou você nem percebeu que isso aconteceu. Então, o autoconhecimento traz esse conhecimento de si próprio
para você não cair nessas armadilhas, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, que podem surgir por telepatia, de tanto eu vibrar numa ideia, que é sutil a linha dos desencarnados, mas eu posso vibrar numa ideia. Quantas vezes a gente pensou numa pessoa e, de repente, ela ligou para você? Somos médiuns, em algum grau somos. Hipnose, de tanto falar, minha voz está tão mansa que minha amiga dormiu. A vibração da minha voz está numa frequência que, para ela, foi de ninar. Não é você, não, amiga do fundo. Você está com os olhos bem abertos, olhando para mim assim. As meditações guiadas, se vocês prestarem atenção, ela tem uma frequência. Então, ela começa a se embarcando nessa frequência. Mas você só entra nessa frequência se você quiser, eu permitir. Envolvimento fluídico. Lá na aula de médiuns, que vocês devem ter visto. Você é médium de alguma forma. Então, você acaba se envolvendo com uma energia que o outro tem e, de repente, vocês estão lá, amigos, coleguinhas, parasitando junto. Algum vício, alguma paixão, algum sentimento, algo, uma brecha que você deixou. E ideia fixa é, se você tem uma ideia ficcionada daquilo, alguém vai acreditar também na você, e, de repente, você tem uma turma que pensa igual a tu, e aí vai. Então, os grupos acontecem a partir de uma ideia fixa. E aí você vai formando amiguinhos também, tanto encarnado quanto desencarnado. E aí vai seguindo. Magnetização, a mesma coisa. Nós somos energia. Então, a gente se magnetiza e a energia flui. A gente, por exemplo, se você, eu gosto de dizer que a gente é uma antena de rádio. A rádio que toca, se eu toco a Tarde FM, eu não vou sintonizar nunca a Bahia FM. Então, eu sintonizo aquilo ali, eu magnetizo aquilo ali. Ou eu posso também chegar com meus dotes de boa lábia que eu tenho e encantar você de tal forma que, de repente, você está hipnotizada por mim, magnetizou, a gente está aqui, pronto, fluiu. É muito sutil as coisas. E aí, as possibilidades de conexão. São 6. De desencarnado para encarnado, que é o mais comum, né, que a gente conhece. Encarnado para desencarnado, a gente também pode atrair pessoas. De repente, o nosso pai maravilhoso, que a gente ama tanto, faleceu e a gente chama o bichinho. Chama, me ajude nisso, me ajude aquilo, me ajude nisso. E, de repente, ele está ali de junto de você. Só que ele, por mais que ele queira lhe ajudar, ele acaba lhe prejudicando, porque ele não é um mentor espiritual, ele não tem treinamento para isso. Ele está tentando fazer algo que ele nem mesmo sabe o que ele está fazendo ali. Então, em vez de ajudar, ele pode estar te prejudicando de alguma forma. De encarnado para encarnado, a gente já viu casos assim. A gente pode obsediar outras pessoas. Né? O outro diz que eu estou obsediando vocês, né? Magnetizando todo mundo. Desencarnado para desencarnado, também ocorre no plano espiritual isso. Obsessão recíproca. Os dois gostam tanto de si que eles vão ficar grudadinhos. É o parasitário. Retroalimentam-se. Né? E a autoobsessão. A autoobsessão é o que eu quero chamar a atenção para vocês. É a pessoa, ela se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma, prejudicando sua normalidade psíquica. Esse tipo de obsessão são problemas anímicos. Pode acontecer por dramas pessoais, traumas, remorsos, culpas ou situações provindas da intimidade do seu ser. Você mesmo pode se obsediar. Você não precisa de ninguém para fazer isso com você. Então, é aquele pensamento fixo que você tem. Eu sou isso, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para isso, eu não consigo, eu não sei o quê, nananana.
De tanto você dizer que você não serve, você mesmo está se definhando sozinho. Até o obsessor tenta, mas você é mais eficaz que ele. Tem até Vocês já ouviram falar dos Amigos da Luz? No YouTube. É sério, vocês não sabem. Vocês não assistem o Classroom de vocês de jeito nenhum, né? Percebi. Tem lá no Class. Os Amigos da Luz, eles falam sobre temas espíritas, mas com teatro. E eles tem um exemplo de auto-obsessão. Né? Que o obsessor fica lá tentando, mas ele está tão mal se achando, que ele diz, eu vou fazer uma oração para você levantar, porque vou me juntar com um mentor espiritual, a gente faz uma oração, você se sente bem para poder tentar te obsediar, porque você mesmo está fazendo sozinho. É lúdico. Eles fazem uma paródia. A melhor forma de aprender é com coisas lúdicas. A gente memoriza rapidinho. Então, cuidado com seus dramas, para vocês não acharem que vocês estão sendo obsediados por alguém, e, na verdade, é você mesmo que está se obsediando. Você mesmo pode criar uma doença em você mesmo pode criar uma ideia fixa na mente, você mesmo pode se matar ou matar alguém. Ou ficar lá, na depressão. Existem 1 milhão de formas disso acontecer. Nós somos complexos, então não dá para dizer que é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Vamos lá. O que faz uma pessoa abrir as portas para a obsessão? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tomam o corpo, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito com má intenção. Então, do mesmo jeito que uma doença pode vir a acometer o corpo por algum problema que nós temos, a obsessão ela só chega se a gente der a brecha. A obsessão ela só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas. São pontos fracos que naturalmente todos nós temos. Pela imperfeição que nos caracteriza, do mesmo modo conclui-se que todos estamos sujeitos à obsessão. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a isso, desde que a gente deixe abertas as brechas psíquicas que nós temos, porque tudo é conexão com a mente. Então, se a mente, pensamento, sentimento, tudo influi. E aí a gente vai falar sobre alguns tipos de brecha. Eu trouxe 3 tipos para a gente ter só uma noção de como acontece, que minha amiga ali falou de algumas. A invigilância do encarnado é a porta ou a brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e a sintonia dos obsessores que vibram nessa faixa mental. São atos, palavras, sobretudo pensamentos. Então, a longo prazo, lembrando, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência, calúnia, orgulho, egoísmo, avareza, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, degradações sexuais, vícios de todos os tipos, ociosidade, ideias negativas, ciúmes. Quando a gente vibra muito nessa frequência, por muito tempo sem despertar, a gente acaba abrindo brechas para que a gente possa ser obsediado de alguma forma. Ou a gente, no futuro, possa se tornar a ideia de ser tão fixa na nossa mente, que a gente está tão perseguindo aquela pessoa, não consegue, se desencarna e continua o processo. O despertar do espírito é ter consciência de quem você é para se melhorar a cada passo que você dá. Eu descobri que eu tenho um vício, sou muito orgulhoso. Percebi, o que eu faço com isso? Como eu me melhoro? Fiz algo com alguém? Peça desculpas. Como é que você pode se retratar? Como você pode se melhorar? E aí você vai se conhecendo. E aí você vai se transformando, mudando a sua faixa vibracional, e a sua influência passa a ser mais
influência positiva de amigos espirituais do que negativa, porque você está aprendendo. Então, não é porque eu xinguei minha amiga aqui, você é horrível, você é isso, é aquilo, eu lhe xinguei toda, minha filha, quero lhe ver embaixo de 7 palmos. Mentira, estou brincando. Exemplo. Daqui a pouco ela não me bater. Eu vou ser obsediada logo? Não. Eu tenho um tempo de me retratar, eu tenho um tempo de pensar e perceber. Já me perdoou, glória a Deus. Eu também já vi que eu errei, eu só usei você como exemplo. Entende que não é assim da noite para o dia. É como a gente vê uma pessoa que está... É a continuidade, é um namoro. Olha, você... É um relacionamento. A gente vai olhando aquela pessoa de tal forma, nossa, você é assim, você fuma, né, amiga? Você gosta da baixaria, né? Você briga. Não mudou, já tem 5 anos a mesma coisa, nossa, eu já vou chegar mais perto de você, já estou gostando de você. Aí eu começo a sussurrar no seu ouvido e você acredita piamente, aí você começa a fazer tudo o que eu estou lhe influenciando a fazer. Porque é legal estar diante de você. Entende? É um relacionamento mesmo. Palavra boa, gostei. Outro tipo, entenderam? Vamos lá. Mais 2 tipos. Eclosão das faculdades mediúnicas. Deixa eu ver, estou no tempo certo. Sai demais. Eclosão das faculdades mediúnicas. Quando, por razões pessoais, se nega a aceitar o fato que se é, não educando a mediunidade, não sabendo como controlá-la, como canalizá-la para o bem comum. E acaba o médium inexperiente nas malhas das influências negativas das entidades malfazejas. Às vezes a gente nega que a gente é médium. E por negar tanto, às vezes a gente tem a nossa mediunidade ostensiva. E aí, quando a gente nega que existe isso, a gente é uma pessoa de acesso fácil a qualquer outro campo. Porque a gente não pode negar, existe um mundo espiritual, sim. E se a gente não conhece um pouco disso, a gente vai procurar conhecer. Mas quando a pessoa se nega a isso, ela é sujeita a tudo. Quando a gente não quer estudar, quando a gente, no nosso dia a dia, quando a gente não entende algum assunto, o outro não dribla a gente, de alguma forma, é do mesmo jeito. Diga, minha lindeza. Oi, boa noite. Só uma dúvida. Boa noite. Fale. Você acha que todas as pessoas deveriam fazer uma terapia de desobsessão uma vez na vida? Não sei exatamente se seria terapia de obsessão, mas a gente tem um atendimento, né, no centro, Sim. onde alguém vai te atender, ver o que tem ali naquele campo, se você está obsediado ou não. Você acha que todas as pessoas deveriam passar por isso? Porque a gente tem diversos problemas e sintomas na vida e a gente não tem como saber se pode ter um processo de obsessão associado a isso ou não. Eu diria que todas as pessoas deveriam estudar sobre isso. Porque quando você se conhece, você sabe dizer o que é seu e o que não é seu. A obsessão é uma mudança de hábito. Então, digamos assim, a pessoa, vou dar um exemplo. Vou tentar lembrar da história certinha que eu ouvi, mas vou tentar pegar como um exemplo. A pessoa não gosta de fazer tal coisa, ela faz aquela coisa com ódio, né? A mãe dessa menina gostava de jardim e obrigava ela a cuidar do jardim, mas ela detestava o jardim. E aí ela fazia aquilo ali com ódio, com raiva. A energia que ela emanava ali era de quê? De raiva e de ódio. A longo prazo, acabou se tornando uma influência negativa que se aproximou dela, que não tinha nada a ver com ela, era um morador que morreu na casa do lado e que ele queria retornar, conhecer a família, mas como todo mundo mudou, os anos se passaram mais de 50 anos, ele não percebeu que o tempo passou. Ele percebeu que ela era médium. Ela sentia a presença dele, então ele ficou. Se ela se conhecesse, percebesse que aquele movimento que ela estava fazendo poderia levar ela para um outro caminho,
ela cortava no meio do caminho. Porque o comportamento dela mudou. Ela passou a fumar, ela passou a beber, ela não fazia isso. Então, a mudança de comportamento não é o outro que enxerga, você também pode enxergar. Então, eu não preciso necessariamente precisar de uma outra pessoa para saber como você está. Mas quando você começa a fazer o processo de autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação, autodeterminação, é muito altos. Porque é um processo a longo prazo de você se conhecer. Aí você começa a dizer, ops, esse pensamento não é comum de mim. Entendi. Mas se você faz ali um tratamento, né, de desobsessão, aquilo vai ser usado, então, pontualmente para lhe ajudar a sair daquele processo. Seria Sim. mais ou menos isso, né? Mas também só sai do processo se a pessoa que está obsediada também acreditar nisso. Porque aí também não adianta nada. A gente faz o esforço, a gente tenta ajudar, mas a pessoa também não quer. Aí também não adianta. É um autoconhecimento, ela tem que se perceber que precisa de ajuda. Todo tratamento de vício químico, qualquer coisa, a pessoa tem que querer sair. Aí é o despertar, ela tem que despertar para entender o que está acontecendo com ela. E isso só acontece com estudo. Vocês estão estudando, então vocês já vão começar a pensar, olha, não, eu preciso entender mais desse assunto, olha, vou pensar diferente. E ao longo da ULI, a gente vai explorando mais coisas para vocês começarem a ver. Os estudos de caso são maravilhosos para a gente começar a perceber. O ciclo 3, que todas as aulas são mediúnicas, são estudos de caso. Vocês assistem os atendimentos. Assistem as histórias. Não é o atendimento que é feito cá, é diferente. Porque existem vários tipos de mediúnicas. Não sei se na aula de médiuns que vocês assistiram, ele tem vários tipos de mediúnicas. É estudo. O que vocês vão assistir na mediúnica do básico é estudo de caso. Vocês vão assistir agora, dia 27. Na mediúnica, vai. Vocês vão assistir o atendimento e depois vocês vão conversar sobre o assunto. Entender o que foi que aconteceu. Mas vocês precisam desse conhecimento prévio, teórico, para vocês entenderem o que está acontecendo na hora. Para vocês não ficarem sugestionáveis a tudo. E entender que até filmes usam verdades, mas eles ampliam. Então, o estudo faz a gente entender o que está certo ou ele viajou na maionese. Entendem? Tem também o mau emprego das faculdades. Eu ouvi um grito, foi isso mesmo que eu vi? Misericórdia. É que o povo fica aqui fora fazendo um algazarra. Mau emprego das faculdades mediúnicas, da parte daqueles médiuns que, por falta de orientação e educação mediúnica, fazem mau uso das suas potencialidades em virtude de suas paixões, vaidades e ambições. Com isso, abrindo as portas do seu psiquismo às obsessões. A pessoa está obsediada aqui atrás. Viu? Gente, vai lá fora ver que é essa criatura gritando aí. Acho que tá... Vocês estão ouvindo, né? Não, aqui não é a rua, não. Aqui é a escada, as escadarias aqui. Vê lá se tem alguma alma lá precisada. O que eu estava falando? Mau emprego das faculdades mediúnicas. Você sabe do seu potencial, mas você se deixa levar pela vaidade, por se achar o poderoso. Eu consigo fazer só eu consigo fazer a obsessão daquela pessoa. Eu consegui uma comunicação dos mentores mais populares, sou eu. E aí a minha soberba vai aumentando e, de repente, quem está do meu lado não é mais um mentor espiritual. É uma outra pessoa disfarçada lá dizendo que está bem. E ela vai conduzindo ela a... Oi? Egoísmo. Exatamente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Né? Teve um caso aí com um médium famoso também, que é exatamente isso. Quando você se deixa levar por suas vaidades, suas paixões, você também pode cometer erros.
por mais que você seja uma pessoa boa. Por isso que é interessante a gente saber o que são os obsessores. São pessoas que também são boas, mas que cometem erros. Oi? Fale, minha filha. De João de Deus pode ter acontecido isso, no caso? É dele que eu estava falando. Pode ser, como pode ser também como tantos outros anônimos por aí. No centro espírita, em outras religiões, pode acontecer a mesma coisa. Você acha, quando você não se percebe que a sua vaidade passou do limite, você pode estar sujeito, sim, a qualquer outra influência que pode vir disfarçada de anjo. Se perdeu no caminho. Vamos lá. Graus de obsessão. A obsessão, ela apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, até na obsessão existem graus também. Começa de uma forma simples até a forma mais grave, que é a subjugação. E a gente vai ver cada uma delas. Obsessão simples é uma ação dissimulada e persistente em que o espírito lança sobre a pessoa um pensamento, forçando-o a fazer suas vontades, sugestões, gerando uma confusão mental. A obsessão consiste na tenacidade do espírito, do qual a pessoa sobre quem ela atua não consegue desembaraçar. São sugestões. A gente já passou da influência e agora eu estou sugestionando uma atitude sua. Porque você já está cheia de raiva, revolta, desânimo, comodismo, vingança. Você já está com um sentimento bem aflorado lá. E aí eu chego de junto de você e digo: aquele rapaz no seu trabalho ali, ele é mentiroso. Você que é a boa. Ele não sabe o que faz. E você diz: é verdade. Eu sou boa mesmo. E aí eu vou. Ou ele não deu bom dia para você. Quem ele pensa que é? Eu sou que ele não sabe, ele não enxerga que eu estou aqui. Pois é, ele não enxerga porque ele tem inveja de você. Você é uma pessoa que estuda, trabalha, sabe fazer tudo. Ele não enxerga você. Você é melhor que ele. E aí começam as influências. E aí eu começo a seguir as sugestões que eu acabo ouvindo e se embaraça com meus pensamentos, porque eu não sei distinguir. E aí eu começo a seguir o caminho que ele está me sugestionando. Achar que todo mundo é contra mim, achar que todo mundo está fazendo alguma coisa, que eu sou a melhor. Sempre você vai ser a melhor. Sempre você vai ser a melhor pessoa. O outro não é nada. Você que está certo. Os outros estão todos errados. E aí começa com sugestões. E aí vai passando o tempo. E aí vem a fascinação. É uma ilusão produzida pelo obsessor diretamente na mente do seu alvo, com ideias fixas, mágoas, fantasias, imagens perturbadoras, e aí ele usa vários artifícios. O fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula que ele estiver fazendo. O agente espiritual ele atua diretamente sobre o pensamento, apoderando-se sutilmente de sua mente. É quando você já começa a mudar o hábito. Você já começa a fazer coisas que você não fazia. E todo mundo está dizendo: menino, mas você mudou, você não era assim, você não fumava, você está fumando. Que nada, me deu vontade. Ah, você não fazia essas coisas? Como assim? Agora você está fazendo? Oxi, você que acha? Não, você está sendo Maria vai com as... Não, eu sou dona de mim. E aí vai. As pessoas já estão cheias de vícios, de orgulho, de vaidades, de egoísmo, porque ela acha que nada influi ela, de nada. Ninguém faz minha cabeça. Ninguém me vicia de nada. Eu faço o que me dá na telha. Entendem?
Ou seja, de repente você já mudou seu hábito todo, você já é uma outra pessoa sugestionável totalmente e nem percebeu. Isso aí é um estado de fascinação. É bem comum, quando a gente começa a prestar atenção. E a subjugação, ela tem duas partes que eu consegui identificar. A subjugação, ela é uma contrição moral ou física que paralisa a vontade de quem a sofre e faz agir o seu mau grado, ou seja, conforme o obsessor quer. Aí já é como se você perdesse o controle de quem você é. Você já está fazendo o que ele manda e você nem percebe que está fazendo isso. Existem duas partes. Dois tipos. A subjugação moral, que é o subjugado, ele é constrangido a tomar decisões, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata, diferenciando-se da fascinação que ele nega estar obsediado, e aqui a pessoa sabe de sua condição. Exemplo. Eu falei mal de uma outra pessoa, eu fiz isso com ela, depois eu disse, desculpa, eu sei que eu errei. Eu perdi a cabeça, não era eu. Eu sei que eu não deveria fazer isso, eu deveria mudar isso. Eu vou procurar ajuda, eu vou procurar. Virou as costas e continua fazendo a mesma coisa. Ou seja, ele sabe que ele fez algo errado, ele tem consciência, ele sabe que ele teve um momento de apagão na vida dele, que ele não lembra do que ele fez, ele agiu por 100% de impulso. Ele pede até desculpas, mas ele acaba voltando, porque ele não tem essa consciência do que está acontecendo. É um tipo de obsessão. A subjugação física, ela já evolui para a homogeneização fluídica, já um envolvimento, que mais tarde levará ao domínio do perispírito. A seguir, começa a aparecer crises que afetam o corpo físico, tiques nervosos constantes, trejeitos, agressões, quedas semelhantes a convulsões, e vai, às vezes, mais longe, podendo levar a atos mais ridículos ou até piores, como a morte, suicídio, assassinato, aí vai os mais graves. Um obsessor, ele pode influenciar tanto uma pessoa que ela pode ficar doente, criar uma doença no corpo. Ela pode ser agressiva de tal forma que ela pode matar uma outra pessoa. E ela só se dá conta depois que fez. Ela não lembra do que aconteceu. Normalmente são apagões que acontecem na vida da pessoa que ela não lembra. E acontece e ela faz. Teve um caso que eu ouvi, numa palestra que eu assisti, que a menina, ela gostava muito do pai, ela tinha uma afinidade maravilhosa com o pai, era assim, sabe aquele pai herói eterno? Só que o pai morreu. Mas só que ela ainda tinha afeição pelo pai e tudo mais. E ela começou a chamá-lo para tudo, para resolver qualquer problema da vida dela, ela queria o pai. O pai veio se aproximar, claro, para ajudar, mas sabe que não sabe ajudar. Então, ele começou a influenciar. Chegou a um ponto que ela estava praticamente a cópia do pai. O trejeito do pai, o rosto do pai, estava exatamente. E todo mundo dizia, nossa, você está a cópia do seu pai. Ela, como amava o pai, ela dizia, está tudo certo. Eu gosto do meu pai, ótimo, estou parecida com ele, sou filha dele. Pronto. Chegou um ponto que ela cortou o cabelo igual o pai, passou a usar só calça, começou a sentar do jeito que o pai, começou a fumar cachimbo igual o pai. Ali já havia uma obsessão, uma influência tão grande, começou a mudar o hábito dela. E aí ela foi. Chegou momentos que a família, elas tinham uma empresa de café, acho que eles eram representantes, e teve momentos que ela não lembrava o que aconteceu o dia todo. Mas ela ia, fazia o trabalho, disse que todo mundo, de repente, quando ela acordava do transe dela, estava tudo lá, pautas escritas, textos feitos, ela já tinha falado com empregados, ela já tinha feito tudo.
Mas quem estava influenciando, subjugando o corpo, uma influência fluídica, a comunicação foi dele. Foi algo de errado que aconteceu na empresa? Não. Tanto que ela disse que não lembrava, ela foi para o médico, procurou saber, que ela disse que estava tendo uma amnésia, mas não tinha nada de errado. Ela não prejudicou ninguém, não matou ninguém, não fez nada. Simplesmente a empresa continuou fluindo bem. Só que essa simbiose, como o médico disse que não é nada, deve ter sido qualquer coisa, e isso foi aumentando o tempo que isso ia acontecendo. O que foi que aconteceu? Ela desencarnou do mesmo jeito que o pai. Teve a mesma doença que o pai teve, desencarnou do mesmo jeito que o pai teve, com a mesma idade que o pai teve. É verdade. E aí, no plano espiritual, a primeira pessoa que ela viu foi o pai. Como ela tinha um amor louco por ele, ela nunca ia imaginar que era ele que estava influenciando. E viveram essa simbiose durante mais não sei quantos anos para tentar separar isso aí. Que um não conseguia viver sem o outro. Levou-se tempos. É uma história de mais de 80 anos para conseguir separar os dois. Hoje já se separaram, um vai encarnar primeiro, o outro vai encarnar anos depois, para poder não correr risco de estarem juntos novamente, para cada um começar a seguir seus caminhos. Então, a subjugação do corpo, ela pode acontecer não só na parte ruim, mas também por trazer uma doença. No caso, trouxe uma doença para ela e abreviou o desencarne dela. Então, é estudar, para a gente não chegar nesse nível. Qual? Primeiro, esse. Dou um minuto, é o tempo que... Alguma dúvida, gente? Tem certeza? Hã? Ninguém falou nada. Vamos lá. Maria, diga. Eu fiquei pensando aqui, como diferenciar se a pessoa está sofrendo um processo ou se é um problema assim dela, físico, mental, alguma coisa. Uma diferenciação, assim, se tem alguma forma de... Por exemplo, eu lembrei de uma pessoa que tem um tique assim, bem chamativo, bem aparente, assim. Ele se mexe quase todo assim. Aí, como é que a gente diferencia se é um histórico da pessoa ou se é uma obsessão ou se as coisas estão misturadas? Tem alguma forma de orientar, vamos dizer assim, dar uma noção nesse sentido? A gente tem que observar a pessoa se houve uma mudança radical, porque as mudanças radicais é que são alertas para o que está acontecendo. Para a gente não achar que toda a patologia de uma pessoa é um grau obsessivo. Então, se há uma mudança muito radical, aí você pode parar para prestar atenção. Mas, mesmo assim, dependendo da doença que for, você tem que explorar toda a ciência médica, além da ciência espiritual, que é os estudos. Então, a gente não pode ficar alienado do mundo. Então, quanto mais ignorantes somos com relação ao mundo espiritual e o material, que andam juntos, que não andam separado, mais a gente vai conseguir discernir o que é uma coisa e o que não é. Porque cada caso é um caso. Somos muito complexos. Então, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo com a gente. Muitos estados de loucura eram obsessões, porque não se tinha um estudo sobre isso. Hoje já tem, a medicina estuda a questão espiritual na loucura, já tem um CID para isso. Não sei qual é o CID, mas eu sei que tem. De qual eu não sei, mas sei que tem. Ou seja, o olhar para este problema mudou. Então, a gente já não olha mais aquela pessoa como um distúrbio qualquer. A gente começa a pensar, será que é espiritual ou não? Quais são todos os sintomas? Vamos falar sobre, começa a introduzir assuntos. A família se envolve também para poder saber aquilo que está acontecendo. E aí você vai trabalhando.
Aí pode até se descobrir que pode ter sido realmente uma obsessão ou não. E aí faz-se o tratamento. Respondi? E aí a gente vai, nem todos os casos de depressão são obsessões. Pode ser que uma pessoa depressiva seja obsediada? Pode, mas toda a depressão tem um obsessor do lado? Não. Porque é uma coisa a longo prazo. Depende muito de cada pessoa. Depende muito de cada coisinha. Então, não dá para ter uma receita de bolo para tudo. Cada caso é um caso. E o estudo é o caminho. Não tem muito para onde correr. E nem a gente sair de lá rotulando, você está obsediado. Você pode até parar para pensar, parece um caso de obsessão. Será que é? Aí você pode chegar mais perto para conversar, mas nunca rotular, porque a gente não sabe nada, a gente não sabe da história da pessoa, como foi que aconteceu aquilo ali, de que forma ela chegou naquele estágio. É indo pelas beiradas, para tentar entender e buscar ajuda mesmo, um profissional, um terapeuta. Tem muitos terapeutas que têm a linha espiritual, que já começam a entender isso, e aí vai caminhando. O Cid. O Cid, pessoa linda, maravilhosa, te amo. Cid 10, item F44.3, define-se o estado de transe e possessão como uma perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. Ou seja, a medicina está avançando. A ciência está acreditando cada vez mais na influência espiritual. Ou seja, ele não vai mais olhar aquele caso como somente uma patologia. Já existe um outro olhar também. O que mais? Suicídios, pode levar a suicídios, vícios, homicídios, doenças, loucuras, o desequilíbrio da família, é claro. Quanto tempo dura uma obsessão, Marie? Pode ser breve, pode ser longa, pode ser eterna. Depende do quê? Do despertar do obsediado. Se ele não despertar, ele sai do tratamento e faz tudo de novo. Ele vai continuar atraindo, se não um mais outro, um outro diferente. Ou então ele pode, como já aconteceu, que eu já soube. Ele está aqui, fez o tratamento, o obsessor fez o tratamento, se despertou e seguiu. O obsediado não, saiu e encontrou outro. Porque ele não mudou a sintonia. Oi? Ajude, Érico, ajude a linha. Estou dizendo, tem casos que o obsediado vai atrás do obsessor. Também. Porque começa a vibrar na mesma sintonia. Ou ele encontra outro coleguinha. Postura, ou encontra outro coleguinha. Ou encontra outro. De igual sintonia. Exatamente. Exatamente. Porque se a gente não se despertar, a gente vai acabar sendo também um alvo. A gente vibra a sintonia e vibração o tempo todo. Então, tudo vai ocorrer a partir do grau de influência, predisposição, tendência pessoal e autoconhecimento. Então, se autoconheçam. Se percebam quem são, para vocês não serem os obsessores de amanhã. Eu trouxe esse textinho, que eu gosto muito dele, e aí fala um pouco sobre a nossa energia vibratória. Ele equipara a energia vibratória a um perfume. É um texto de Adenauer, num blog dele, que fala o seguinte sobre o perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, os franceses, os suaves, os fortes, os clássicos, mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você.
Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem, no coração, do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e pessoas perfumadas. E qual perfume que hoje vocês exalam? Essa é a minha pergunta para vocês. O que vocês exalam? Está melhorando? Vamos tentar mudar nossa... Mudar não, se perceber quem é. Porque a gente quer muito mudar, mas a gente não muda nada. A gente só se conhece melhor. Quando a gente se conhece melhor, a gente aí sim se transforma. Nossa vibração muda. E as influências que esta vibração emana também mudam junto. E aí? Pensem aí, o que é que vocês estão perfumando por aí? E essa é a minha bibliografia, coisa pouca, não li nada. Eu gosto muito desse assunto. Tem alguma dúvida? Dúvida? A outra está ali com o microfone assim. Não? Que maravilha, que turma maravilhosa.